Graça e paz, igreja. Vou pedir para vocês se manterem em pé para a gente fazer uma oração, rapidinho. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa manhã maravilhosa. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Te peço, Pai, que o Senhor venha, Senhor, falar aos nossos corações. Que o Senhor fale, Senhor, ao coração da Tua igreja, assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor me use, em nome de Jesus, Pai, para levar aquilo que o Senhor quer levar, Senhor, para cada um. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Estou aqui bem cansada, mas muito feliz. Ontem foi o encerramento do nosso congresso, né, de jovens. Quem estava aqui ontem? Foi muito bom, maravilhoso poder a gente, né, festejar, enfim. E o melhor de tudo é quando o trabalho dá frutos, né? Tivemos 2 pessoas, 2 vidas entregues para o Senhor, que aceitaram Jesus. E isso valeu tudo, todo o esforço, todo o cansaço, valeu a pena. Mas eu quero aproveitar a oportunidade que eu estou aqui para agradecer. Eu agradeci ontem a todo mundo que ajudou, né, nos preparos, as irmãs. Mas eu não agradeci, eu preciso honrar os jovens que foram super dedicados, né? Os meninos que estão aqui e os que não estão aqui também, eu agradeço. O Gé, a Júlia, que se empenharam, né? O Gabriel fazendo aí várias coisas, multitarefas. A minha irmã estava aqui ontem, né? Junto com o meu cunhado que ministrou a palavra. E eles são de igreja grande, né? Então tem muitos jovens, muita gente trabalhando. E ela falou assim para mim: nossa, filha, eles trabalham, né? Eu falei: minha filha, aqui, ó. Uma hora eu tô aqui cantando, outra hora eu tô aqui dançando, outra hora eu tô apresentando teatro, aí sai, volta, troca a roupa, né, Gabriel? Aí vai, pinta a cara, vem, apresenta, é isso. E eu vou falar uma coisa: Deus, Ele vê quem se propõe, Ele derrama graça. Então, para todos os nossos jovens amados, que eu tenho a maior honra de liderar, eles vão ser muito honrados também pelo Senhor. Eu sou muito grata por isso, pelo privilégio, né, de poder conduzir, né, esse trabalho tão lindo que é de jovens, que é trabalhoso, mas é lindo. Amém. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre processos, os processos da vida do cristão, que não são fáceis. Vou pedir para os irmãos abrirem comigo Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém? Todos nós, cristãos, passamos por processos, né? A caminhada de todo, não só o cristão, de todo mundo, ela é feita de processos, né? E nem sempre esses processos são fáceis. Na maioria das vezes eles não são fáceis. Mas uma coisa que eu queria já começar falando é que o processo, ele faz parte do propósito. Todo propósito precisa de um processo. E é o que muitos cristãos falam a vida toda, né? A gente sempre fala: não tem vitória sem luta. Né? É mais ou menos isso. A gente, para alcançar o propósito, aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente precisa passar por processos. Porque o Senhor, Ele forja o nosso caráter, assim como diz a palavra. E esses processos, eles fazem parte disso. Não é que Deus quer que a gente sofra, que a gente passe por enfermidades. Deus não quer isso, mas às vezes Deus permite esses processos para a gente aprender e ser provado para ser depois aprovado. Assim como diz a palavra dele, né? E ele, né, na palavra, a todo momento, ele nos avisa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E Jesus, quando diz isso, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele está se referindo ao que ele também disse em outras oportunidades, que nós faríamos coisas maiores do que ele fez.
Então, se ele já nos alertou, ele também passou por aflições. E que aflições, né? Ele morreu numa cruz. Mas ele venceu o mundo. Quando ele diz isso, ele diz para nós: ei, se eu venci, você também vai vencer. Se eu conseguir passar por essas aflições e perseverei e cheguei até o fim, vocês também conseguem. Amém? Nem sempre a gente vai entender esse processo. E muitas vezes a gente quer entender. A gente tem um sério problema, né, de reclamar, murmurar e tentar entender o porquê que certas coisas acontecem. Ah, Senhor, mas é muito injusto. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa situação, por essa enfermidade? Nem sempre nós vamos entender o processo. Mas nós não precisamos entender o processo. Nós só precisamos entender o propósito. Quando a gente entende o propósito que a gente tem, a gente passa pelo processo confiando. Porque a gente sabe que a gente vai ter aflições, mas a gente passa com bom ânimo, sabendo que a gente vai vencer. Amém? E Deus, ele tem diferentes formas de trabalhar. Então, o meu processo, ele é diferente do processo que a Cíntia passa. Diferente do processo que a Jéssica passa, que a Valda, é diferente. Deus, já repararam que Jesus, quando estava aqui, ele tinha formas diferentes de trabalhar na vida das pessoas, de curar? Ele mandou dar 7 mergulhos. O outro, ele falou: levanta, sua fé te salvou. O outro, ele fez um barro, passou para voltar a enxergar. E o outro só falou. Ele só falou. Então, nem sempre a forma que Deus tem de trabalhar comigo vai ser a mesma forma que Ele vai ter de trabalhar com você. Porque nós somos pessoas individuais e diferentes. Isso aqui, ó, a nossa digital é única. Ninguém tem igual. E nem nunca vai conseguir ter. Porque Ele nos criou com as nossas particularidades. Nós somos seres diferentes. Da mesma forma, Ele trabalha na nossa vida de formas diferentes. Às vezes a gente tem mania de comparar, né? Ah, mas ela passou pela mesma coisa que eu. E ela conseguiu antes de mim. Ah, ela está passando pela mesma luta que eu, mas ela já conseguiu comprar um carro. Ah, ela já foi curada e eu ainda estou aqui lutando. Então, a gente tem que entender que a coisa primordial de tudo isso é que a gente tem que confiar no Senhor. Confiar de que Ele tem poder para fazer, de que Ele pode fazer e de que Ele tem um propósito com tudo isso. Amém? Eu queria dar um exemplo, eu não vou ler porque a história é muito longa, mas eu vou aqui contextualizar a história de um personagem bíblico que eu amo de paixão, que eu sempre falo e que eu me inspiro muito, que é José. Né? José, ele passou por processos difíceis. E eu vou falar um pouquinho aqui, para quem não conhece a história de José, do Egito. José, Deus revelou a ele, através de sonhos, coisas que aconteceriam na vida dele. O Senhor deu alguns sonhos para ele, mostrando que ele exerceria um governo, né? E ele via os irmãos dele se prostrando, de certa forma, né? Ele tinha o sonho e a revelação. E quando ele foi contar para os irmãos dele, o que aconteceu? Eles ficaram com ciúmes, com inveja, com raiva. Eu acho que eles já tinham isso, porque a Bíblia dá a entender que José, ele era meio mimado, sabe? Paparicado, né? Então, a gente já imagina ali que aquilo acontecia há um tempo. E acontece também que Deus permite que as coisas aconteçam, como eu falei. José, eu acredito que ele pode ter até se precipitado, de repente, ter contado, porque às vezes a gente faz isso também. A gente fala as coisas para as pessoas antes da hora, e nem sempre é o que a gente deveria fazer, né? Nós temos que ter sabedoria também, para quem a gente fala, o momento que a gente fala, enfim. Mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque Deus estava preparando José. Mas eu acho interessante, né, o que acontece. E aí os irmãos ficaram com ciúmes, enfim.
E eles forjaram a morte de José para o pai dele e venderam ele como escravo. E aí José entra no seu primeiro processo. Então ele já começa ali uma grande luta. Você imagina ser jogado em um buraco, depois eles tiram, depois vende como escravo. E aí, uma coisa que eu acho interessante é que José, em todos os momentos, a Bíblia não fala, não relata em nenhum momento que ele murmurou, que ele reclamou, que ele ficou, por quê, Senhor? Mas por que eu estou passando por isso? Por que os meus irmãos estão... Por quê? E aí, depois que ele foi vendido, ele chegou à casa de Potifar, e Potifar honrou, né? Porque a Bíblia fala que tudo que José fazia, ele fazia com amor, mesmo na dificuldade. Ele não queria estar ali como um escravo, mas ele não fazia aquilo de qualquer jeito. Então, às vezes, a gente também não está contente, a gente está passando por dificuldade no nosso trabalho, na nossa casa, mas a gente tem que fazer o melhor e confiar que aquilo faz parte do nosso propósito. A gente, sem os processos, a gente não alcança o nosso propósito como a gente deveria alcançar. Então, José, ele entendia isso muito bem, porque ele sabia quem tinha dado aqueles sonhos para ele. Ele sabia o propósito que ele tinha. E aí eu entro no primeiro ponto que eu absorvo da história de José, é entender o propósito e não o processo. O processo ele não entendia mesmo, e nem tem que entender. Ah, Senhor, por quê? Por quê? Não, Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor quer isso de mim, eu vou chegar lá. Eu sei que o Senhor tem isso preparado para mim. Eu sei que o Senhor, a gente tem que mirar. A palavra de Deus, em Isaías 49, versículo 2, diz assim: Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra da sua mão, Ele me escondeu e me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Então, nós somos como flechas nas mãos do arqueiro. E o que isso significa, flechas nas mãos do arqueiro? Nós temos que ser como flechas polidas, determinadas. Eu vou fazer uma comparação muito interessante com a flecha. A flecha, ela sempre é posicionada para frente. Ela sempre está virada para frente, para o alvo dela, para o objetivo. Mas o que acontece para a flecha poder ir longe? O que a gente tem que, a pessoa, o arqueiro tem que fazer? Ele tem que puxar para trás. E quanto mais para trás a flecha é puxada, mais longe e rápido ela vai para o alvo dela. Então, muitas vezes a gente passa por coisas e a gente pensa que a gente está retrocedendo. Mas, Senhor, por que eu vou ter que sair do meu emprego? A gente pensa que a gente está perdendo. Eu estou indo para a igreja todo final de semana, eu estou perdendo isso, perdendo aquilo, eu estou passando por isso. A gente pensa que a gente está indo para trás. Mas o Senhor, quando Ele tem um propósito na vida da pessoa, Ele puxa mesmo. Ele nos puxa, Ele permite que a gente passe por todas essas dificuldades, para que a gente vá mais longe, mais firme, mais forte, mais direto para o nosso alvo e para o nosso objetivo. Então, nós temos que ser flechas. E sabe o que é interessante? Eu estava estudando sobre isso. E eu não sei se alguém entende disso, mas quando eles puxam a flecha, eles têm que puxar para perto do peito. E o Senhor, Ele nos puxa, mas Ele está sempre com a gente por perto dEle. E nós podemos repousar no peito dEle, mesmo na dificuldade, na adversidade. Amém? E Ele nos lança como flecha para os nossos objetivos. Então, nós temos que nos submeter a esses processos. Permitir, confiar em Deus, sem reclamar e sem querer resolver. A gente tem mania de querer tomar tudo com a nossa mão, querer fazer tudo do nosso jeito. Mas nem sempre vai ser do nosso jeito. Muitas vezes o que o Senhor quer de nós é que a gente permita que Ele nos puxe, porque Ele quer nos impulsionar a viver o nosso chamado, o nosso propósito. Amém? O segundo ponto, que eu falei, como eu citei aqui, José, comparando com a história de José, que eu observei dele, que nós temos que absorver para nós, é nos permitir passar por esse processo, como eu falei anteriormente. Sem paciência, não é possível suportar o processo de Deus. É muito difícil, porque a gente quer fazer tudo do nosso jeito.
A gente está aqui, o negócio, a gente não está satisfeito, a gente quer tirar, colocar aqui, colocar lá, tentar mover. Eu vou vender isso para conseguir aquilo. Eu vou no médico, eu vou não sei o quê, eu vou gastar dinheiro com esse tratamento, e vai tentando fazer coisas. Antes de falar com o Senhor, confiar. Quem permitiu que a gente estivesse passando por isso? Muitas vezes a gente acaba passando o que o povo passou no deserto. 40 anos de atraso, né, ali, digamos, porque eles não entenderam o propósito, eles queriam entender o processo e, além de tudo, reclamavam desse processo e queriam fazer as coisas do jeito deles. Até o próprio Moisés, né, acabou não entrando na Terra Prometida porque ele quis fazer do jeito dele, ao invés de fazer do jeito de Deus. Então, a paciência, ela faz parte. Mas, Karine, como que eu vou ter paciência? Faz tanto tempo que eu estou orando por isso. Eu estou pedindo a Deus. Confia. Ora. Confie e faça bem feito o que você tem nas mãos hoje, assim como José fez. Tudo isso faz parte. Quando a gente permite, sabe, abaixa a guarda um pouco. Confie em Deus, porque Ele conhece a sua necessidade. Ele conhece aquilo que você precisa. Em Romanos 5, versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vamos só entender. A gente tem que nos gloriar também na tribulação e na dificuldade. Porque aqui diz, a palavra diz, a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança, que é o que a gente tem que ter na nossa vida, na nossa caminhada. Esperança de que Deus sabe de todas as coisas. Esperança de que tudo vai melhorar. Esperança da vida eterna, que é aquilo que Ele tem para nós. Amém? E aí vocês viram que é um processo, é um ciclo. Então, primeiro vem a tribulação. Mas essa tribulação, ela nos faz ficar mais forte. Ela vem para forjar o nosso caráter, para que o nosso caráter seja aprovado. E aí, depois disso, é que vem a esperança. Então, é um ciclo. E a gente tem que passar por todos esses ciclos para que o Senhor aprove, né, o nosso caráter. Terceiro ponto que a gente vê com José é que o processo, ele nos ensina e nos traz cura. Em todos os momentos que José teve ali de provação, ele já estava aprendendo. O Senhor já estava ensinando para que quando ele fosse governar, ele já tivesse aprendido, já tivesse preparado para governar ali aquele povo. Tivesse já pronto para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Jeremias 9:7 diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. O que mais posso fazer eu pelo meu povo? Vejam que eu vou refiná-los e prová-los. Ou seja, isso, o que Deus faz, permite, é para que a gente fique de acordo com o que Ele quer, né? Que Ele nos prepara para aquilo que Ele tem para nós. Então, Karine, mas o Senhor quer que eu fique doente? Não, Ele não quer. O Senhor, Ele quer curar. E todas as pessoas que chegaram até Ele, elas não voltaram sem aquilo que elas foram buscar. Quando Jesus estava aqui, todo mundo que ia até Ele, Ele curava, porque a vontade dEle sempre é a cura. Mas nem sempre a cura na alma, coisas que a gente precisa entender. Às vezes depende da gente também. Entender e confiar e ter paciência. Hoje nós vemos um número muito grande de pessoas com ansiedade, com depressão, jovens com ansiedade, porque não sabem esperar. Não sabem esperar no Senhor com paciência, como pede a palavra. Não sabem esperar. E eu me incluo nisso também. Porque é muito difícil, às vezes, a gente ter paciência
esperar Deus fazer as coisas da forma dele, sabendo que do jeito dele é melhor que o nosso jeito. E nós temos que confiar, porque quando a gente confia, ele está nos moldando. Eu gosto muito de comparar. A Bíblia compara, e eu amo essa comparação da gente como um vaso. E o vaso de barro, ele passa por processos difíceis. E se nós somos comparados a vasos, nós já tínhamos que ter entendido que não seria fácil, que os processos eles são dolorosos. Como é feito um vaso de barro? Primeiro ele é amassado, né? Prepara ali a cerâmica, aí molda. Se não dá certo, o que o oleiro faz? Ele desmancha. Se o vaso, depois de pronto, tem uma imperfeição, aí que vem a dificuldade, aí que vem, uma coisa dolorosa. Sabe o que ele faz? Ele quebra tudo e faz de novo. Tem um louvor do Diante do Trono que eu amo, que é: seu amor me desfaz, seu amor me refaz. Eu não canto, gente, por isso que eu faço outras coisas. Quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me... É lindo, porque ela fica repetindo isso, e a mais pura verdade, é o amor de Deus. Ele nos faz, mas às vezes ele nos desfaz. E às vezes ele quebra tudo. Parece que está tudo acabado, mas Deus ele está refazendo para ficar perfeito, para ficar bem feito, para que ele possa derramar aquilo que ele tem para derramar em nós. Então o vaso ele não pode ter nenhum furinho, nenhuma imperfeição, porque ele carrega coisas valiosas. Então nós temos que carregar o poder de Deus, a unção de Deus onde quer que a gente vá. Esse é o maior propósito de Deus para a nossa vida. O maior propósito de Deus para mim e para você é a gente anunciar o evangelho da cruz, da salvação. E sem um vaso bem feito é muito difícil. Como a gente fala daquilo que a gente não está cheio? Então, às vezes, a gente está passando... O vaso, além disso, ele é quebrado, amassado. Depois de moldado, para onde ele vai? Para o fogo. Então, gente, não é fácil mesmo. Às vezes a gente está no meio aí desse processo e a gente já pensa em desistir. Mas a gente ainda nem chegou no fogo, ainda nem passou o que deveria ter passado. E a gente já quer falar: Senhor, eu não aguento mais. Está muito difícil para mim. Eu não estou conseguindo com as minhas forças. Confia no oleiro, porque ele está nos moldando para algo maior. Amém? Ele está refinando, anotei aqui, refinando as nossas vidas e nos preparando para um propósito maior. Amém? O quarto ponto que eu quero falar aqui, eu vou ler com vocês, é que Deus cuida de nós em meio ao processo. Karine, mas olha só o que você está falando. Ele vai me quebrar, ele vai me botar no fogo, vai fazer tudo isso comigo para eu chegar lá. Não, mas ele cuida de nós. Isso é por amor. Eu sempre comparo também nós como mães, como pais. Quando a gente vai corrigir um filho, dói em nós às vezes ter que tirar algo que ele gosta, ter que falar de forma dura. Mas é por amor, é porque a gente quer que eles avancem aquela barreira, daquela dificuldade, do que eles estão passando, para algo maior. Porque a gente quer que os nossos filhos voem. Se nós que somos assim aqui na terra, que somos falhos e imperfeitos, imagina Deus que está no céu. Como é grande esse amor de Deus por nós. Porque Ele permite que a gente passe por coisas, que a gente fique sem as coisas que a gente gosta, que a gente ouça coisas que a gente não quer ouvir, que a gente passe por tudo isso. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós agimos como filhos rebeldes também. Senhor, se isso não acontecer comigo, eu não vou mais para a igreja. Senhor, se eu não vou mais para a igreja, se eu não conseguir aquilo que eu não quero mais falar, eu não quero mais orar. A gente age igual os nossos filhos quando a gente corrige. Nós somos ingratos, infelizmente. Mas que esse pensamento comece a mudar, que a gente comece a entender e agradecer e confiar que o amor de Pai, do Deus Pai, por nós, Ele é maior do que tudo, todas as dificuldades, do que tudo. E Ele permite, sim, que a gente passe por coisas. Então, que a gente possa não agir como crianças rebeldes, né, fazendo birras, que a gente possa confiar que esse amor dele por nós vale a pena.
E Ele cuida de nós. Em Gênesis 39, 20, essa parte eu vou ler, porque eu estou falando de José. E aqui eu vou mostrar como Deus cuidou de José, mesmo na dificuldade, mesmo no meio do processo. Gênesis 39, versículo 20, tá? Mandou buscar José, lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui está bem claro, o Senhor, Ele ajudou José. José precisava passar por aquilo. Como eu falei, José, eu acredito, pelo que eu li da história de José já outras vezes, a gente sempre observa coisas diferentes, né? A gente lê a mesma coisa e observa coisas, às vezes, diferentes. José, a gente percebe que ele já tinha um espírito de liderança. Ele já tinha o chamado dele, a gente já tem, né? Deus já tem coisas assim específicas, cada um trabalha de forma diferente, como eu falei. E alguns, ele já prepara muito, todos nós, ele já vem nos preparando desde sempre. José, ele já tinha uma certa liderança, porque aonde ele chegava, ele exercia a liderança dele. Porque o que Deus tinha para ele era governo, e ele já governava pequenas coisas. Ele, ao invés de reclamar, ele permitia que Deus trabalhasse nele, que Deus trabalhasse através dele. E ele agradecia, ele servia o Senhor. Porque o Senhor, ele é misericordioso. Ele permite que a gente passe, mas ele está conosco. A gente está passando por dificuldade, mas ele tem um colo de amor para a gente. Ele tem um relacionamento que ele quer que a gente tenha com ele. E às vezes a gente foge desses momentos. Ao invés de ir para o colo do Senhor, a gente prefere fazer como o povo que estava no deserto reclamando, murmurando e tentando entender. Não tente entender, apenas fale com o Senhor, confie nele, peça para ele te mostrar o propósito. Ao invés de olhar, focar no problema, olha para a solução, olha para aquilo que Deus tem para você. E eu achei tão lindo, porque é bem específico, falando que Deus tratou ele com bondade e concedeu a simpatia do carcereiro. O carcereiro olhou para ele e falou assim: olha, gostei desse menino, você vai ajudar aqui. Às vezes a gente está lá no trabalho que a gente não gosta, mas a gente está reclamando, ao invés de agradecer e confiar. Porque às vezes alguém ali, Deus vai levantar, Deus vai conceder essa mesma bondade, vai olhar para você e falar assim: olha, nossa, mas como ele está se dedicando, como está acontecendo, eu vou te ajudar. Mesmo você estando ali onde você não quer, o Senhor, ele tem graça. A graça dele é infinita sobre nós. Amém? O processo, ele faz parte do nosso crescimento. E todo processo espiritual requer esforço pessoal. Suporte o processo com fé, pois o Senhor está no controle e Ele já preparou o melhor. Creia e permaneça, persevere, seja firme naquilo que você sabe. A gente tem que ter convicção. A gente não pode ser gelatina, que qualquer coisinha a gente derrete e acabou para mim. A gente tem que ser firme, sabe? Nós temos que ser firmes, focados naquilo que Deus tem para nós. A gente tem que crer que nós servimos a um Deus que tudo pode fazer. Nós temos que perseverar, confiar, insistir, bater, mas confiar no Senhor, que Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Jeremias 29, 11. Eu vou ler alguns versículos aqui para confortar o nosso coração de que Ele está conosco. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Esse é o Deus que a gente serve. Ele conhece, Ele sabe. E Ele tem o melhor para nós.
Os planos dele são melhor que os nossos planos. A gente pode até achar que a gente vai fazer do nosso jeito, mas quando a gente se submete aos processos e a gente entende o propósito de Deus para a nossa vida, a gente vai muito além. Porque o que Ele tem para nós é muito, muito, infinitamente maior e melhor do que o que a gente pensa para nós mesmos. Isaías 40, esse é versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É isso que Deus tem para nós. Quando a gente espera no Senhor, Ele cuida de nós. Ele renova as nossas forças, para que a gente possa voar alto como águias. Então, o que Deus tem para nós são voos altos. A águia, ela não voa aqui baixinho, não. Igual pombo, não, gente. A águia voa alto. E muitas vezes a gente quer se comportar igual pombo. Quer achar, é isso que Deus tem para mim. Ai, que maravilha, estou aqui. Mas Deus, às vezes, tinha isso aqui para nós. Então, a gente tem que se comportar como águias. E a gente tem que confiar no Senhor. Porque Ele vai renovar as nossas forças. Não pense que acabou para você, que não dá mais. Confia no Senhor, que é o seu Pai de amor. E Ele cuida de você em todos os detalhes. Não pense que o Senhor te esqueceu. Não pense que Ele não vai fazer. Porque Ele faz, mas eu garanto que o jeito dele é melhor que o seu. Amém? Todo processo é passageiro. Suporte a prova e experimente o melhor de Deus. Confie na promessa de um novo amanhecer, repleto da graça e do amor do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Amigo. Olha, uma pessoa que é um exemplo para mim é o Gé. Eu nunca vi ele falar não para ninguém. Ele é tão usado aqui, ó. É uma bênção. Deus vai te honrar, Gé. Vamos fechar os olhos. Eu vou pedir para vocês colocar a mão no coração de vocês e falar com o Senhor. Se você está passando por um desses processos difíceis e dolorosos, saiba que o Senhor te vê e que Ele está contigo. Ele está com você. E o que Ele diz para você nessa manhã: confia em mim. Confia em mim. Eu estou com você nesse processo, mas é para o seu bem. Eu vou te levar a voos altos. O meu propósito para você é bem melhor, maior do que você imagina. Foca no propósito. Em nome de Jesus. E você comece a falar com o Senhor nessa manhã. Peça perdão se você tem passado por alguma dessas coisas que eu falei, de murmurar, reclamar. Entrega o controle para o Senhor. Visualiza a sua situação agora nesse momento, a sua dificuldade, o seu problema, e entrega nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, eu confio em Ti, eu entrego nas Tuas mãos, porque o Senhor tem coisas, o Senhor tem planos maiores e melhores do que os meus. Eu entrego nas Tuas mãos esse problema, essa preocupação, essa enfermidade. Venha com providência, em nome de Jesus. O Senhor fala que nós temos que lançar as nossas ansiedades sobre Ele. Em nome de Jesus, que nessa manhã aquilo que te preocupa, aquilo que te aflige, que você lance sobre o Senhor. Porque esse é o nosso Deus, é o Deus que cuida. Ele cuida de nós na dificuldade e Ele honra quando a gente chega lá. Em nome de Jesus, entrega nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã e nós entregamos nas Tuas mãos, como foi aquela peça que foi apresentada ontem. Nós entregamos a direção das nossas vidas nas Suas mãos. Nós entregamos, Senhor, nas Suas mãos nesse momento, Pai, aquilo que tem nos preocupado. Senhor, toma nas Tuas mãos, porque o Senhor tem uma forma melhor de trabalhar. Pai, me perdoa, Senhor, nos perdoa por querer estar no controle, por querer estar no controle de tudo e fazer tudo do nosso jeito. Em nome de Jesus, se precisar,
nos quebra e nos faz de novo, de novo, de novo, até que nós estejamos prontos para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos prontos para passar por tudo isso, porque agora nós sabemos que contigo nós conseguimos, que o Senhor está conosco e não nos abandona. Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado, obrigada, Pai, porque nós sabemos que em Ti nós podemos encontrar a verdadeira paz, que é a paz que excede todo entendimento, a paz mesmo nas dificuldades e nas tribulações. É a paz na guerra. Essa é a paz que o Senhor tem para nós. E nós tomamos posse dessa paz nessa manhã. E sairemos daqui confiando que o Senhor tem o melhor para nós. E não sairemos preocupados e abatidos, mas em paz. Porque essa paz é o que o Senhor tem. E nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Se você tem alguma coisa, para o Senhor que você quer falar e aqui às vezes não é o suficiente, porque a igreja, a gente vem para a igreja, muitas vezes a gente deixa para falar aqui, alguma coisa, mas uma coisa também que o Senhor tem queimado no meu coração para falar, é que nós temos que começar na nossa casa. Então começa em casa, chega na sua casa e começa a se derramar no Senhor. Permita que Ele faça igual um vaso mesmo de barro. Permita que Ele prepare você. E isso não é só aqui na igreja. Aqui na igreja é só um pouquinho. O que Ele tem para nós é muito maior. Quando a gente começa a viver isso na nossa casa, aqui acaba sendo só o complemento. Porque lá a gente começa a se derramar, a entender. E aí Ele começa a nos encher. Amém? Então, que vocês vão para casa com essa palavra, que falou muito comigo também. Vá para casa com essa palavra e permita que o Senhor trabalhe conosco através dos processos, para que a gente chegue no nosso propósito. Amém? Aleluia. Glória a Deus.